Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Conforme prometido, vamos dar sequência aqui à nossa conversa sobre HPV e câncer de colo do útero. A minha convidada hoje é a diretora médica da MSD no Brasil, a oncologista Márcia Datz Abad. Doutora Márcia, é um prazer enorme tê-la aqui comigo. A vacina contra HPV é indicada para crianças do sexo feminino e masculino a partir dos 9 anos. Por que é importante que essa imunização seja feita ainda na infância? O que isso representa de proteção na vida delas? Oi, Renata, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui falando de saúde. É muito importante para a gente esclarecer alguns pontos sobre a vacinação contra o HPV. Então, sim, a vacina hoje do HPV, ela está disponível a partir dos 9 anos, seja para meninos ou para meninas, né? E a disponibilidade que a gente tem a partir dos 9 anos é exatamente porque entre 9 e 14 anos, a gente consegue ter mais imunidade, uma proteção maior e um aumento da imunidade dessas pessoas e o aumento da proteção. E por quê? Primeiro, porque se viu que essa imunidade ela é maior no começo da adolescência, e segundo, porque antes do início da atividade sexual, as meninas e meninos não tiveram ainda contato com nenhum tipo de vírus do HPV, então essa imunidade ela se eleva. Isso não quer dizer que as pessoas que já tiveram algum tipo de contato ou que iniciaram a vida sexual não devam se proteger. Quanto maior é a proteção, maior é a taxa de cobertura vacinal, mesmo daqueles que não conseguiram se vacinar antes da iniciação sexual, isso sim eleva a proteção tanto individual quanto coletiva. Doutora Márcia, há muito desconhecimento, desinformação e preconceito em relação à vacinação, inclusive e principalmente por parte dos pais, que são as pessoas que vão levar essas crianças, para serem vacinadas. Vacina contra HPV não é a antecipação da vida sexual. Explica isso pra gente. A gente não está aqui falando de início de vida sexual. Nenhuma vacina vai iniciar a vida sexual de ninguém. A gente está falando aqui de proteção, de prevenção contra um câncer. Para vocês terem uma ideia, o câncer de colo de útero, que é relacionado ao HPV em 99% dos casos, ele mata em torno de 19 mulheres por dia. Ele é a segunda causa de mortalidade entre mulheres entre 20 e 49 anos. Já imaginou isso? O que a gente está falando aqui é prevenção contra um câncer. E não é só o câncer de colo de útero, é todo o câncer HPV relacionado. Então a gente está falando de colo de útero, a gente está falando de vagina, de vulva, de ânus, de cabeça e pescoço, de uma série de outros cânceres que são relacionados ao contato mais íntimo de uma pessoa com a outra. Então, a gente não está falando de início de vida sexual, a gente está falando de prevenção contra o câncer. Doutora Márcia, vamos falar um pouco sobre a disponibilidade dessas vacinas, A vacina disponível no Sistema Único de Saúde inclui populações específicas e protege contra 4 tipos de vírus. Aqui protege contra 9 tipos de vírus diferentes, só está disponível na rede privada. Qual é a expectativa para que todos possam tomar e estarem, de fato, protegidos, sempre ali pegando carona na ciência maravilhosa que traz os melhores benefícios para todos nós? Eu acho que é importante a gente dizer que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele oferece a vacina quadrivalente, que protege contra 4 sorotipos do HPV. São os 4 sorotipos mais oncogênicos, que mais causam câncer. Entre eles, os 2 principais que mais causam câncer de colo de útero. Isso significa que a vacina quadrivalente, que está disponível no SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos e também para populações especiais até 45 anos, ela oferece uma proteção de até 70% dos casos, para uma proteção muito importante. A gente tem a felicidade de ter há mais ou menos um ano lançado aqui no Brasil a vacina nonavalente. Aí essa vacina ela oferece uma adição de mais 5 sorotipos, o que significa que a gente eleva essa proteção de 70% para mais em torno de 20%, então a gente chega a quase 90% de proteção. Mas o que significa o mais importante disso tudo? A gente precisa aumentar a cobertura vacinal, a gente precisa que as pessoas se vacinem, porque quanto mais a gente aumenta a cobertura vacinal, seja da quadrivalente, que está disponível gratuitamente no SUS, ou da nonavalente, que está disponível no sistema privado de saúde aqui do Brasil,
De qualquer forma, a gente está aumentando a cobertura e fazendo com que as pessoas se vacinando, a gente diminua a circulação desse vírus. Agora, é importante que a gente ofereça, amplie o acesso cada vez mais. E para isso, você sabia que há 10 anos que essa vacina está disponível no Programa Nacional de Imunização? Acho que isso é muito importante da gente enfatizar. Já existe essa vacina e sim, a gente já tem recentemente uma vacina que cobre mais 5 sorotipos e a gente pretende sim ampliar cada vez mais a disponibilidade dessa vacina. Doutora Márcia, fechando aqui com a senhora, uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, a pedido da MSD, mostrou que apenas 43% das pessoas ouvidas foram informadas sobre a importância da vacina. Existe desconhecimento ou algum outro entrave para que os agentes da saúde, incluindo médicos, disseminem informação? O que falta? O que atrapalha? Renata, daí a importância das pesquisas, dos dados, E é interessante a gente saber que 71% das pessoas já ouviram falar sobre o HPV, mas somente 43% delas receberam alguma orientação de vacinar-se pelos profissionais de saúde. E a gente se empoderar dessa informação, enquanto sociedade civil, enquanto paciente, enquanto cidadão, isso traz para a gente uma oportunidade da gente se aproximar da informação e de sim trabalhar junto com o médico para melhor informação. Trazer para ele a importância da gente entender um pouco mais sobre isso e ter esse tipo de discussão e de conversa com o médico. Quanto mais empoderamento o paciente tem, melhor é o acesso à saúde como um todo. E eu queria falar mais uma coisa para vocês, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Todo mundo busca, não tem vacina contra o câncer, quando é que chega a vacina contra o câncer? A gente tem vacina para o câncer. O câncer que é HPV relacionado, que é relacionado a um vírus, ele pode sim ser protegido, ser prevenido com vacina. Então, acho que é isso o mais importante, a gente ter essa informação, seja pelo profissional de saúde ou seja por campanhas de conscientização, como, por exemplo, as campanhas do Outubro Rosa, do Setembro em Flor, do Março Lilás e de tantas outras. Obrigada pela oportunidade de falar contigo, estou à disposição para qualquer outro assunto que você queira falar sempre. Bom demais te ouvir, doutora Márcia, muito obrigada. Márcia Datsabad, oncologista, diretora médica da MSD no Brasil, explicando pra gente um pouquinho mais sobre essa campanha tão importante, HPV pode acontecer. E o que nos cabe é nos proteger, nos vacinar, nos informar e deixar aquele preconceito de lado, sempre, ainda mais quando se trata de saúde, Não tem espaço para isso, gente, preconceito em lugar nenhum, aliás. Bom fim de semana, te espero na segunda.